Olá, seja bem-vindo ao CRA RJ Entrevista. Nós vamos falar sobre causas suicidas dentro das organizações. E como pano de fundo para essa entrevista, nós vamos falar sobre a série da Netflix, 13 Reasons Why, e sobre um jogo que tem tomado a internet e levado muitos adolescentes, muitas crianças ao suicídio, que é o jogo conhecido como Baleia Azul. E para conversar com a gente, nós recebemos aqui nos estúdios do CRA-RJ Patrícia Fanteza, que é voluntária no Centro de Valorização da Vida. Ela tanto é voluntária na parte de atendimento quanto de coordenação, de divulgação do trabalho do CVV. Seja bem-vinda, Patrícia, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. Em primeiro lugar, agradecer essa grande oportunidade de discutir a respeito de um tema tão importante como esse, né, que é o suicídio e a prevenção do suicídio. E também Neide Venâncio, que é psicóloga e administradora, para falar sobre essa questão trabalhada dentro das organizações principalmente, mas com todo esse aspecto, essa carga psicológica. Neide Venâncio, seja bem-vinda, tudo bem? É sempre um prazer estar aqui com vocês e estou à disposição sempre. Obrigada, Patrícia, por vir trocar isso aqui com a gente. Então nós vamos começar sobre essa questão da série 13 Reasons Why, que conta a história de uma jovem adolescente que sofre bullying na escola e todo aquele acontecimento acaba levando-a ao suicídio. Se você quiser conhecer mais sobre a série, acesse a Netflix e assista, mas se você assistir depois da orientação aqui das nossas convidadas, você vai entender melhor todo esse universo. Patrícia, afinal de contas, essa série, ela mais ajuda ou mais atrapalha na questão do tema? Bom, não vou falar, obviamente, pela crítica, né, como obra, porque não me compete fazer isso, né? Mas o que nós percebemos é que houve sim uma possibilidade muito grande de se falar sobre um assunto que a gente sabe que a sociedade sempre tratou como tabu, né? Claro que existem algumas discussões, algumas opiniões favoráveis, justamente porque levanta essa possibilidade de se conversar claramente sobre suicídio, que a gente sabe que, de alguma maneira, sempre foi um assunto escondido para debaixo do tapete, mas que acontece com tanta frequência e a gente precisa, sim, falar claramente sobre esse assunto, porque isso faz parte da vida, faz parte da nossa humanidade. E alguns também criticam um pouco pela maneira, pela forma como a série aborda de uma forma tão aberta, tão clara, às vezes até indo contra algumas recomendações da Organização Mundial da Saúde. Poderia-se dizer que o ponto positivo, então, foi trazer esse assunto à tona, Neide? Com certeza. Eu concordo plenamente com o que a Patrícia colocou. Inclusive, eu li o livro bem antes da série ter sido feita, né? E o livro traz uma abordagem bem interessante. Eles trouxeram, tem a licença poética, enfim, mas eu concordo plenamente com ela. Tem algumas questões que são ótimas para debates, até para a gente trabalhar na empresa mesmo, para trazer o assunto, para prevenir. E o que eu acho que ficou muito gritante é algumas cenas que são inteiramente desnecessárias, talvez por conta da licença poética, que pode induzir até alguns adolescentes, alguma coisa a fazer similar. Em algumas coisas, não chegar ao suicídio, mas em algumas matérias que lá ela prepara tudo, não vou fazer spoiler, né? Mas que ela prepara tudo, eu acredito que acaba dando asas à imaginação, vamos falar assim. Mas eu concordo plenamente com o que ela falou. Leoneide, quem assiste a série vê ali várias questões que levam ao suicídio. E dentro das organizações a gente vê muita questão do assédio moral, do assédio sexual. Como se dá esse processo de assédio e como combatê-lo, principalmente dentro das organizações? O assédio se dá em tudo quanto é lugar, em todos os ambientes, e depende muito da pessoa. Se você tem um chefe com algum tipo de distúrbio, né, alguma coisa assim, que para ele se manter, ele precisa pisar nas outras pessoas, é claro que ele vai usar desse poder para fazer isso. O que eu recomendo sempre com algumas pessoas que sofrem esse tipo de coisa? Ela tem que se resguardar sempre, anotar tudo, ficar sempre com uma pessoa do lado quando ela sentir esse assédio e denunciar. O grande
A grande dificuldade, eu acho que a Patrícia concorda comigo, Josué, é o medo. O medo, porque a pessoa precisa do emprego. Então ela tem medo de se expor e ser demitida. E como a justiça precisa mesmo, quando você vai num caso de assédio dentro da organização, enfim, ela precisa de testemunha, muitas vezes você tem o apoio do colega aqui, que ele diz, tudo bem, vou com você, e na hora ele sofre uma pressão, que não necessariamente é um assédio, uma pressão mesmo da própria organização, e ele recua e essa pessoa fica sem ter um testemunho, que pode gerar uma série de coisas, inclusive ela chegar no máximo dela, sofreu tanto por conta do assédio, por conta dessa pressão, por conta de buscar o recurso para se dar bem, que ela chega e não consegue, fica tão mal, mexe tanto com o emocional, que ela pode chegar até um suicídio mesmo. Patrícia, esses profissionais que se sentem assediados, eles precisam buscar ajuda e às vezes ficam talvez com vergonha, com medo, como a Neide falou, nessa questão de ser demitido. E aí não vou ajudar meu amigo porque eu posso ser demitido. Mas essas pessoas precisam pedir ajuda. Como ela faz para entrar em contato com o CVV? Por que pedir ajuda? A quem pedir ajuda além do CVV? Existem outras formas também de pedir ajuda? Bom, o CVV, primeiro, para que as pessoas entendam um pouquinho qual é o trabalho do CVV e a que ele se destina, né? O CVV ele é voltado para qualquer pessoa que precise, que queira, esteja num momento que queira conversar com uma outra pessoa, num momento de desabafo. Ele não é um trabalho feito por profissionais, é um trabalho feito por voluntários, tá? Todos nós somos voluntários. Às vezes até acontece de ter algum profissional da área da saúde, mas o foco do nosso trabalho não é terapia, não é nada disso. É apenas promover um espaço onde a pessoa possa falar a respeito daquilo que ela está sentindo. Então é um trabalho pontual, é um trabalho que qualquer pessoa que queira passar por um treinamento e aprenda essa maneira de ouvir o outro, permitindo esse esvaziamento, permitindo esse clima de, o que a gente chama de clima de ameaça zero, né? Que é um ambiente onde não haja nenhum tipo de pressão, nenhum tipo de julgamento, nenhum tipo de crítica, onde a pessoa possa colocar aquilo que ela sente e se esvaziar. Essa é a função do voluntário do CVV. Ele é treinado para proporcionar à pessoa esse tipo de escuta, né? Agora, no CVV existem todos os assuntos, na verdade, são possíveis, porque eu acho que, se tratando de seres humanos, todos os assuntos são possíveis. A pessoa que traz aquilo que é importante para ela, a base do trabalho do CVV é sigilo e anonimato. Então a pessoa sabe que ela, naquele momento que ela precisa de alguma forma conversar a respeito de alguma coisa, ela pode encontrar alguém disponível durante 24 horas por dia, porque o CVV funciona 24 horas. Aqui no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro, na verdade, nós atendemos pelo número 141, e só no Rio Grande do Sul que nós já temos o 188, que ele é completamente gratuito, que é uma parceria com o Ministério da Saúde. Por que eu falo completamente gratuito? As pessoas que ligam hoje para 141, no restante do país, sem ser o Rio Grande do Sul, o CVV não recebe absolutamente nada. O trabalho do CVV é feito por voluntários e é um trabalho totalmente gratuito, mas as pessoas pagam o custo da ligação local, tá? Mas também existem muitas outras formas de atendimento. Por exemplo, existe o chat, existe Skype, e-mail, existem os próprios postos de atendimento, onde em horário comercial a pessoa pode procurar, e essas informações todas, elas estão no cvv.org.br, que é o site do CVV, o site oficial. Se você precisa de ajuda, precisa desabafar, Centro de Valorização da Vida. Agora, Eleoneide, a aplicação dessa técnica do CVV de ouvir, isso é importante no dia a dia, dentro da família, ter um colega de trabalho para desabafar? Claro, inclusive hoje, né, a gente vive num mundo tão corrido, o que mais as pessoas precisam é serem ouvidas, é serem acolhidas. Isso é uma forma de acolhimento, é a melhor forma de acolhimento. É você botar para fora sem julgamento, você saber que ninguém está te julgando. E quando ela coloca que pode ser todos os assuntos, pode ser todos, que você está ali, a pessoa liga, você não sabe se é
A, B ou C, eu vou falar sobre trabalho, eu vou falar sobre suicídio. Então, ela está esvaziando. Quando você esvazia, você sente um alívio dentro de você. Na sua mente, você começa a abrir espaço para outros processamentos, sejam eles qual forem. Então, é muito importante a gente ter alguém que ouça a gente, principalmente com preparo e sem julgamento. É muito importante. Patrícia, há possibilidade de alguma empresa, uma organização, instituição, até mesmo escolas, de contactarem o CVV para promover palestras nas organizações de conscientização, para tirar, vamos dizer assim, esse tema suicídio da escuridão e trazer para a discussão aberta? Sim, existem várias formas, existem vários voluntários, como o CVV é todo feito por voluntários, tem pessoas que, como eu, lidam com a parte de divulgação, fazem palestras em empresas e escolas, e existe a assessoria de imprensa do CVV, que através do cvv.org.br as pessoas podem entrar em contato. Então elas vão falar com a assessoria de imprensa do CVV, ele vai selecionar, com certeza, passar nos diversos estados para as pessoas responsáveis, e com certeza para a gente é muito importante esse espaço, visto que é um trabalho todo feito por voluntários, toda e qualquer possibilidade de falar a respeito do assunto, de falar sobre essa possibilidade de se colocar à disposição, e lembrando que ouvir é um aprendizado, sim, né? Todos nós podemos aprender a ouvir sem direcionar, sem julgar. Eu queria aproveitar e falar uma outra coisa, porque nós temos percebido um aumento muito grande, acho que a série trouxe muito isso. Como você falou, Neide, é uma necessidade humana, né? Com certeza. Cada vez mais precisamos falar e saber que vamos ser respeitados, sim, né? Quando sim. Vamos falar, queremos alguém que pura e simplesmente acolha, que respeite, que não julgue, que não diga se está certo, se está errado, se eu posso sentir, se eu não posso. A gente só quer saber de alguém que acolha, né? Então, como isso é algo que a gente aprende acima de 18 anos, fazendo um curso específico que dura em torno de 2 meses, né? Pode durar entre 9 e 12 semanas, e a pessoa percebendo que tem essas características, essa aptidão para o trabalho, percebendo que se identifica com o trabalho, ela pode se tornar voluntária. É muito bem-vinda porque a procura tem sido cada vez maior, e uma coisa que nós percebemos e que é muito gratificante também, nós já passamos por várias experiências em que as pessoas às vezes faziam todo o treinamento e por algum motivo não poderiam se tornar voluntárias naquele momento, fosse por falta de tempo, porque num posto físico a pessoa precisa dedicar pelo menos 4 horas semanais. Então, por algum motivo ela não podia ficar, mas às vezes ela saía dizendo assim, olha, só de ter feito o curso, eu já vou levar isso para minha casa, eu já vou levar para minha vida, como eu percebo como as coisas foram mudando até na minha maneira de ouvir os outros. Então, todos estão convidados também a conhecerem, e será muito bom. Tornar-se um voluntário para valorizar a vida. Com certeza. Quando a gente fala até de prevenção de suicídio, a gente não está falando de morte, a gente está falando de vida. Vida, com certeza. Neide, quando a gente fala nessa questão do suicídio, trabalha-se muito a culpa. Sim. Como a pessoa que tem esse sentimento, pensamentos suicidas, ela pode lidar com a culpa? Creio eu que o primeiro passo é procurar um profissional, de fato, né, um psicólogo, um psiquiatra, para poder ter essa ajuda profissional. Eu queria que a senhora falasse sobre essa questão também, a lidar com a culpa. Olha só, esse é um assunto assim extremamente delicado, né? Porque o que acontece? Como eu dou conta que eu estou com essa culpa? Tem um mito, vários mitos sobre suicídio, um deles é que a pessoa é covarde, né? O outro é que ela é corajosa. O outro é que ela abriu mão. Não, essa pessoa, quando ela começa a apresentar algum indício de que ela está querendo acabar com a vida, ela está buscando ajuda. Ela está gritando socorro, na realidade. E a pergunta não é o que você quer. A pergunta sempre é o que você está sentindo. Sempre. Ela tem que falar do sentimento dela para ela se dar conta. Então, não está claro, muitas vezes não está claro para ela que ela tem culpa. Ela tem raiva. Eu acho que até o filme mostra muito isso, a série, né? Ela tem raiva, ela tem rancor.
culpa, eu acredito que seja o último degrau que ela começa a se dar conta. Ela não sabe do que ela não está aguentando, ela não tem claro para ela, como a gente viu na série assim, tá claro para mim, eu vou me matar porque eu não aguento mais viver. Não é assim que funciona. A gente tem várias etapas até chegar a esse processo. Então, ela perceber que está num vazio muito grande, que algo não está legal na vida dela, ela já tem que começar a procurar ajuda. De preferência, se ela liga para lá, ela já tem um direcionamento, ela já começa a esvaziar, ela já começa a ouvir, ela já começa a perceber que algo está errado. Daí, com certeza, para buscar ajuda é muito mais fácil. É igual a gente, tô com uma dor de cabeça, até que tem uma úlcera. É mais ou menos assim que a coisa funciona, né? A dor de cabeça é só o reflexo daquilo que você está muito maior dentro de você. É só o sinal. A mesma coisa é no emocional. A gente começa a apresentar alguns sinais. Não quero levantar da cama, nada me agrada. O grande dificultador é que ele é muito confundido com a depressão. E nem sempre é só uma depressão, profunda ou não. E no adolescente, como ele tem essa coisa, né? Não quer fazer nada, tá com preguiça, é da adolescência mesmo, a gente acaba mascarando um pouco mais. A gente tem uma preocupação também quanto aos sobreviventes da tentativa de suicídio, que quando são socorridos também são tratados com discriminação. Os profissionais de saúde estão preparados para lidar com essa situação ou ainda é necessário um preparo maior? O que a gente tem de informação é que ainda falta muita coisa, sim, a ser esclarecida, inclusive para profissionais da área de saúde. A OMS, ela tem uma cartilha voltada para esclarecimento aos profissionais da área da saúde, para como atender, mas nós percebemos que ainda hoje há esse tabu e também um pouquinho desse preconceito, essa dualidade de sentimentos, né, em lidar muitas vezes com alguém que teoricamente, né, escolheu naquele momento, como se por algum acaso a pessoa estivesse num momento de lucidez que pudesse escolher dessa maneira, e muitas vezes até rejeitam o atendimento às pessoas. Isso a gente já tem como alguns relatos dessa forma, né? Mas ao mesmo tempo a gente percebe que há todo o esclarecimento por parte da Organização Mundial da Saúde, com cartilhas voltadas para médicos, como também a imprensa, formas corretas de se abordar o assunto, não é de qualquer maneira que se aborda o assunto. Então acho que está havendo uma mudança, está havendo uma mexida muito grande para que as pessoas comecem a se conscientizar mais, até porque a gente não consegue prevenir aquilo que a gente não conhece, né? Então quando a gente começa a trazer informação da maneira certa, o que é possível fazer, como é que a gente pode falar de uma maneira mais tranquila e de maneira correta, né, trazendo as informações corretas, colocando luz em cima disso, a gente entende que a prevenção pode ser muito mais eficaz. Até porque é um dado que ajuda muito e consola muito nisso tudo, que é saber que, segundo a Organização Mundial da Saúde, 90% dos casos de suicídio são preveníveis. Então, se 90% dos casos são preveníveis, quanto mais informação nós pudermos ter, quanto mais nós pudermos direcionar da melhor maneira, sejam profissionais da área da saúde, sejam voluntários, seja a sociedade, né, de maneira geral, mais força nós vamos ter para lidar com algo que faz parte da nossa humanidade, né? Tenho certeza, Neide, eu não sou de maneira alguma, eu não sou psicóloga, eu não sou da área da saúde, né? Então, mas a gente sabe que esse desejo de vida e morte, ele faz parte do ser humano, né? O tempo todo. Isso, em algum momento, todos nós já passamos por alguma situação que já dissemos assim, puxa, tá difícil, puxa, como eu queria que tudo acabasse. Isso não quer dizer que a gente vá cometer suicídio, né? Mas entender que isso faz parte da nossa humanidade também. O primeiro passo foi dado, a série traz o assunto muito à tona, quebra-se um tabu na sociedade, dentro do meio jornalístico, e agora é aprender a lidar com essa questão. Nós temos participação dos internautas, e tem uma pergunta aqui do Luiz André Ferreira.
Ele pergunta para a Patrícia como uma empresa ou qualquer outro tipo de organização pode ajudar o CVV, porque para manter a estrutura tem um custo, né? Tem um custo que não hoje, nada é de graça. O CVV ele é totalmente apolítico, ele é religioso, ele é todo mantido por voluntários e realmente contar com algum tipo de apoio é sempre muito importante, claro, para que nós possamos levar, né, o trabalho adiante. Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui é de extrema importância porque vocês estão auxiliando muito na divulgação do CVV e assim nós fazemos, mas é um serviço todo mantido por voluntários. Então qualquer empresa que queira apoiar, que queira ajudar, pode entrar em contato também com a assessoria de imprensa, também pelo próprio site do CVV, o cvv.org.br, porque lá eles vão saber direcionar a maneira certa de fazer, de contar com o apoio das empresas para isso. Respondida aí a pergunta do Luiz André Ferreira. Tem outros comentários aqui também. Joelson, muito bom abordar esse assunto no meio da organização. Berenice Lima, muito boa a entrevista. Aí tem emojis aqui de parabéns. Então, é um assunto que é muito importante, é um assunto complexo e que precisa ser trabalhado. Agora, a outra questão que paralela à questão do suicídio e que também, né, é o suicídio, mas não dentro da organização. É o jogo Baleia Azul, que tomou também as mídias sociais, tomou os veículos de comunicação tradicionais, que são adolescentes que são induzidos ao suicídio. Lembrando que a indução ao suicídio é um crime previsto em lei. E, Neide, como um pai que trabalha, uma mãe que trabalha, às vezes 8, 10 horas por dia, faz para administrar, cuidar dos filhos e ainda trabalhar para manter as contas em dia? Verdade, uma excelente pergunta. Hoje a gente vive essa realidade. Os filhos nascidos nessa nova realidade, eles já até vêm e têm um certo preparo, porque eles não foram, como muita gente fala, porque a gente abandona os filhos. Não é verdade. Hoje eles estão dentro dessa realidade que é a realidade de mundo, é a realidade do nosso século. É claro que o que ocorre é quando os pais chegam, eles precisam dar a atenção necessária. Porque no demais, eles já estão com essa abordagem, eles já nasceram nesse mundo mais evoluído, mais corrido, com mais pressa, com tudo para ontem. Só que ele precisa de atenção. Todos nós precisamos de atenção. A gente está falando do ouvir, a criança também deve ser ouvida. E uma das coisas que a gente vê muito comum, vai no restaurante, a criança começa a brincar, o que que os pais fazem? Toma o meu celular e fica brincando aí. Ele faz isso, muitas das coisas que a criança faz é para chamar a atenção mesmo dos pais. Olha para mim, eu estou aqui. E ele está naquela fase, porque a gente tem fases, né? Até a gente chegar aqui onde a gente tem várias fases. Então ele está naquela fase do me dá atenção, eu quero explicação, por quê, né? E outras. Então, os pais devem, organizar o seu tempo de uma maneira que em algum momento aquele tempo seja da criança. E não dá, não estou dizendo que é para dar ou não dá, né? Enfim, isso é discutível. Mas assim, ele precisa de um tempo com eles, ouvindo, ensinando e dando limite. Que hoje a gente vê muita criança e adolescente sem limite. E não manda para o psiquiatra, para o psicólogo, dar um remedinho. Não, ele tem TDAH. Toda criança agora tem TDAH, né? Eu acho isso, assim, não é bem assim. Ela tem que brincar, ela tem que fazer arte, faz parte. Se a gente recordar um pouco atrás, a gente fez isso muito. Seriam substitutos de ações suicidas, né? Ao invés de estar preso à internet, se envolver com coisas mais analógicas. Essa questão do jogo, ele está muito agora, né? A mídia trabalhou muito, mas há muito, se eu não me engano, em 1990, mais ou menos, eu ainda estava estudando alguma coisa, teve um site na Austrália que fez a mesma coisa, e eu acho que com um número até bem maior do que está acontecendo agora. Então, o que acontece é como a Patrícia colocou, isso está aí. É que a gente esconde muito porque ainda tem muito tabu sobre o suicídio. Mas o jogo trouxe à tona algo que já vem passando pela nossa
vista há muito tempo, que é essa questão do limite mesmo. Quando a criança ou adolescente começa a se cortar, ele está buscando alguma coisa. Ele está buscando atenção, em primeiro lugar, me veja. E assim, a pergunta é, como ele começa a se cortar, começa a se mutilar, e os pais não dão conta, né? Não param 1 minuto, 1 hora para dar uma olhada, para dar atenção. É preciso se organizar para cuidar de todas as coisas. Com o seu tempo. Patrícia, o CVV tem um treinamento específico para atender crianças, adolescentes, como essa situação? Nós atendemos, nós não fazemos esse tipo de separação. Por exemplo, quem liga mais? Crianças, homens, mulheres, isso para a gente não importa, né? Nós recebemos um treinamento, sim, para permitirmos esse esvaziamento. O nosso controle é um controle estatístico no sentido de quantidade de ligações. Quantas ligações o CVV faz? Por exemplo, nós sabemos que em 2016 nós tivemos cerca de 1.200.000 ligações. Né? Então o CVV há anos ele vem lidando com uma média de 1 milhão, 1.200.000, 1.300.000 ligações, e a gente tem percebido o quanto isso vem crescendo, e até porque um dado estatístico muito importante para a gente saber sobre o suicídio, né, que quem está do outro lado com certeza não tem muitas vezes o conhecimento disso. Quando nós falamos de algo que é tabu, nós estamos falando de cerca de 32 suicídios por dia só no Brasil. Exatamente. Nós estamos falando de cerca de 800.000 a 1 milhão de suicídios ano no mundo. Uma pessoa comete suicídio a cada 40 segundos no mundo, a cada 45 minutos no Brasil. Então, quer dizer, será que realmente a gente pode continuar lidando com esse assunto como se ele não existisse? E aí talvez venha toda essa importância, né, que como sociedade nós estamos abrindo esses espaços até para repensar as nossas relações mesmo, né? A importância de falar, a importância de ouvir, a importância da aceitação nesse relacionamento com o outro, e eu acho que tem muita discussão de ter aí, tempo, né? de ter qualidade de vida. Né? Exato, ter tempo de qualidade, né? Para o outro, não pura e simplesmente presença física, mas essa presença emocional com o outro, esse resgate, talvez esteja sendo discutido. Luiz André, ele faz uma outra pergunta, eu creio que até que já foi respondida aqui, na verdade, é como essa gincana do Mal Baleia Azul se enquadra. Creio que ele quis expressar, se enquadra no ambiente da organização. E, como a Neide falou, é justamente essa questão do abandono, né, dos filhos pelos pais pela questão do muito trabalhar. O Valnei Gomes comenta aqui, estava exatamente conversando agora com meu primo sobre depressão e ontem sobre o fórum jovem que faremos com nossos jovens, permeando por essas temáticas. É muito importante realmente trabalhar o público jovem. Só Patrícia? Esclarecer uma coisa, porque às vezes a gente fala jogo da baleia azul, deixando claro que não é um jogo. Já ia dizer. Né? Não é algo que traga prazer, que traga... pode ser um desafio, qualquer outra coisa, mas que a gente não associa a um jogo, né? Porque não há possibilidade de um jogo que traga tantas coisas como traz, inclusive com essa questão de culminar com a morte, né, que possa ser considerado um jogo. É um crime. Então isso é importante que a gente desconstrua também na cabeça das próprias crianças, né, porque não é um jogo. E as crianças, né, que se porventura acompanhem algum vídeo do CRA-RJ, que tiverem acesso a essa entrevista, se alguém te convidar para esse desafio, comunique aos seus pais e denuncie, né? Imediatamente. Denunciar, pedir ajuda e denunciar. Neide Venâncio, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu queria que a senhora deixasse o seu contato também, caso alguém queira enviar alguma pergunta. Meu contato primeiro, pode ligar aqui para o CRA, que eu sou conselheira aqui no CRA e quase todas as pessoas aqui no CRA têm meu contato. Entre no site do CRA, entre na universidade corporativa, eu tenho várias palestras, né, aqui, só assistir. E claro que eu posso deixar, 921, que está para o Brasil todo, 99888-2847. Patrícia, muito obrigado pela entrevista e mais uma vez eu queria que a senhora repetisse aí os contatos do CVV para quem precisar desabafar. Claro, nós que agradecemos muito essa oportunidade que vocês nos deram, esse bate-papo tranquilo, gostoso.
para esclarecimento e para levar ao conhecimento das pessoas o trabalho do CVV, que cada vez se faz mais importante. Mais uma vez convidar também para voluntariado, quem tiver interesse em prestar um trabalho voluntário será muito bem-vindo. Telefone do CVV nacionalmente, 141. E também atendimento por chat, Skype, nos postos, e-mail, você pode, e a relação dos postos, sempre no cvv.org.br, ali tem todas as informações, não só como atendimento, tipo de atendimento, voluntariado, como posso ajudar o CVV, como posso me tornar voluntário, todas as informações estão ali. E no Facebook é o Centro de Valorização da Vida ou 141 Oficial. Acesse e curta a página para poder aprender mais, para ajudar mais pessoas. O tema é muito extenso, não dá para a gente abordar todos os assuntos aqui, é praticamente inesgotável, mas você pode conversar dentro da sua empresa, dentro da sua comunidade, faça contato com o CVV, peça ajuda. E lembre-se, ouvir pode ser um ótimo remédio para a prevenção do suicídio. Muito obrigado pela sua audiência, por ficar com a gente até aqui. Fique bem e até o próximo CRA-RJ Entrevista.